Olá, alunos e alunas, bem-vindos ao meu território. Vocês já ouviram essa expressão? Alguém falar assim, aqui é o meu território, viu? Ou vocês falando sobre o quarto de vocês assim, aqui é meu território, quem manda aqui sou eu. Bom, eu tô falando isso porque na aula de hoje a gente vai estar falando sobre dois conceitos da geografia, que seria fronteira e território. Esses dois conceitos, eles vão ser importantes para vocês fazerem as atividades do caderno base da REME, volume 2. Então, nessa semana, nós iniciaremos as atividades desse caderno de atividades e vocês vão utilizar essa videoaula para entender esses dois conceitos e poderem fazer os exercícios. Bom, vamos lá. Então, como eu já falei previamente, essa expressão território, que às vezes a gente usa cotidianamente nas nossas vidas, ela também vai ter uma conotação, ela vai ter um conceito dentro da geografia, científico. Mesmo que a gente usa no nosso dia a dia, na geografia a gente vai ter vários cientistas falando sobre ele, sobre o território. Bom, o que acontece? Quando eu falei assim, olha, agora vocês estão no meu território, aqui quem manda sou eu. Geralmente as pessoas falam isso, né? Quando se trata de território. E aí, isso tem alguma coisa, tem ligação com o conceito de território em si. Por quê? O território, ele está sempre interligado a uma relação de poder. Então, o território, ele é um recorte espacial em que algum poder rege as relações ali dentro dele. Então, se a gente está falando do território, seu quarto, se você tem um quarto só para você, é você que comanda ali o seu quarto, que é o seu território. É claro que, né, tem sempre o responsável aí, a mãe, o pai, mandando vocês cuidarem do território de vocês, arrumarem, deixarem organizado. Mas aí, na verdade, de uma forma geral, às vezes, quando a gente estuda território, a gente pensa no território, na força de poder que comanda um território, a gente pensa em algo oficial, que seria governamental, por exemplo. O Campo Grande. Quem é o poder que comanda Campo Grande? Seria o poder da prefeitura municipal, que o nosso prefeito seria o Marquinhos Trade. Mas existem outros territórios menores que são comandados por outros tipos de poder. Então, o território ele pode ser agenciado por uma força de poder oficial ou não. Outras forças de poder podem acontecer ali dentro daquele espaço. Como assim? Uma praça em Campo Grande. Essa praça, quem faz a gestão dela, cuida dela, pode ser um poder municipal. A gente está falando de um poder oficial aí. Mas pode acontecer que nessa praça, em horários diferentes, acontecem outras atividades em que outras forças de poder estão ali sendo colocadas. Vamos pensar assim, uma praça que de manhã acontece uma feira. E nessa feira existe uma pessoa responsável por organizá-la. À tarde, nessa mesma praça, acontece que um grupo de idosos tem um processo de irem ali para jogar em dama, por exemplo. E aí eles têm uma organização deles, eles têm uma pessoa que organiza o horário, quando eles vão estar ali reunidos, como que vai ser o processo, a organização deles jogarem, etc. A gente tem outro momento ali em que naquele território está acontecendo uma atividade que tem outra relação de poder. E vamos pensar que à noite ali não tem tanto movimento de seres humanos.
mas alguma espécie de animal, como as pombas ou os pombos, eles ficam ali para dormir naquele local. E nós, seres humanos, não gostamos de estar próximos de pombos por conta de que sempre dizem que eles trazem doenças, né, para os seres humanos. Então os seres humanos não ficam ali e os pombos acabam tendo estando ali naquele espaço, naquele momento. Percebam, um mesmo espaço que tem um poder oficial ali acontecendo nele, acontecem outras relações nesse espaço em que outros poderes, outras relações de poder vão acontecendo naquele espaço. Então, o território, ele não é um conceito fechado da gente pensar, é um lugar de poder, a gente pensa só no poder oficial. Há múltiplos acontecimentos, muitas coisas que podem acontecer em um recorte espacial e que pode determinar que ele seja um território. Ok, vamos para o segundo conceito, que seria fronteira. Bom, quando a gente pensa em fronteira, muitas das vezes, e muitas pessoas, já pensam naquele sentido de muro entre um país e o outro, que divide, é a linha que divide um país do outro. A gente pensa que vai ter um muro lá, uma divisão física, que pode ser um muro, pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser um morro. Então é uma diversidade de coisas que a gente pode pensar que pode dividir um país do outro. Mas o que acontece é que todas as fronteiras entre os países têm uma divisão física, algo ali que a gente pode ver com os olhos e falar, ó, até aqui é tal país, dali para lá é outro país. Não. Por exemplo, se a gente for viajar, vou viajar fazer umas comprinhas lá em Ponta Porã. Ou vou viajar para fazer umas comprinhas lá na fronteira de Corumbá com a Bolívia. Ponta Porã é fronteira de Ponta Porã com o Paraguai. Aí vocês vão chegar e vão perceber que não vai ter muro, não vai ter rio, não vai ter morro, não vai ter montanha, não vai ter uma divisão ali onde vocês vão, não vai ter uma divisão física que vai mostrar até onde vai o Brasil e aonde começa o outro país, seja o Paraguai, seja a Bolívia. E vocês vão ficar, meu Deus, mas aqui é fronteira? Como assim? Aí chegando, vamos lá para Ponta Porã, fazer compras em Pedro Juan Cabaleiro. E aí você percebe que do nada, de um lado é Brasil e do outro lado é Paraguai. Você consegue perceber algumas coisas diferentes. Pessoas andando de moto sem capacete. A gente sabe que no Brasil é obrigatório o uso de capacete quando estiver andando de moto. No Paraguai não é. Então vocês vão perceber pessoas circulando ali no lado paraguai, no lado brasileiro, sem capacete. Vocês vão andar pelas ruas, vocês vão perceber as pessoas falando falando português ou falando o guarani, o espanhol. E são várias dinâmicas que vão estar acontecendo ali. Então, do mesmo jeito que a gente não pode pensar o território de uma forma estática, rígida, o conceito é esse, pronto. A fronteira também. Quando a gente pensar sobre fronteira, não pense em algo que muito delimitado, muito certinho, é um muro que divide dois países. É uma amplitude de situações que acontece nesse lugar de fronteira. Aí, por exemplo, você vai visitar uma escola no lado brasileiro, lá na fronteira, você vai ver que há muitas crianças paraguaias que estudam nas escolas brasileiras. Por quê? Por N motivos, por escolha da família, de querer algumas coisas que eles procuram que tem na escola brasileira. Ao mesmo tempo, você pode perceber que fazendeiros brasileiros têm porções de terras no lado do Paraguai, também por N motivos pessoais ali que a pessoa escolheu. E aí, vocês vão ver que a dinâmica nesse lugar não tem essa separação rígida, aqui é Brasil, que as coisas estão entrelaçadas, as situações ali. Então, é importante pensar a fronteira para além dessa ideia de divisão e pronto, acabou, um país começa, um país termina, outro país começa.
ok? Então, com essa aula, vocês vão fazer as atividades, as primeiras atividades, que eu vou estar postando lá na pauta da nossa aula. Além disso, comentem na pauta da nossa aula com o nome e a data para gerar presença. E se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigada por assisti-lo. Até a próxima aula, gente. Tchau!